Aqui em Amós, capítulo 4, versículo 12, é o nosso texto. Vamos ler ela. Amós, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Mais uma vez: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Hoje à noite o título da mensagem é: prepara-te, ó jovem, para te enfrentares com o teu Deus. Oremos. Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar a mensagem nessa noite. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa me encher do seu poder, que o Senhor possa me dar liberdade, ousadia. E Deus, eu peço que os jovens aqui possam estar atentos à Tua palavra, que eles possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para eles, e que a Tua palavra nessa noite possa encontrar corações abertos, corações férteis, e que decisões possam ser feitas, pessoas que não conhecem a Ti possam ser salvos, e que os nossos jovens, que eles possam preparar para aquele dia em que eles vão enfrentar o Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nesta passagem, o livro de Amós é do profeta Amós. Ele era um profeta que vinha do reino dividido de Israel. Israel era o reino do sul e Judá o reino do norte. Ele era de Judá, do reino do norte. E Deus deu essas profecias para ele, e a princípio ele começa a falar não somente sobre Judá e Israel, ele fala sobre as nações vizinhas desde Judá e Israel, e começa a falar sobre as suas transgressões e o julgamento que está por vir de Deus, que Deus ia trazer através da Síria. Ele ia punir essas nações, ele ia trazer também para Judá e Israel o cativeiro. E no decorrer das profecias, Amós está falando sobre os pecados de Israel. Depois do capítulo 2, 3, ele foca especificamente em Israel. E ele começa a falar sobre como Deus tem, vez após vez, repreendido o seu povo, tentado trazer eles de volta a Ele, mas eles têm fechado os seus ouvidos, eles não têm ouvido a Deus, e Deus tem reprimido eles, Deus tem disciplinado eles, mas eles não querem saber de Deus, e finalmente Deus diz: basta, eu estou dando mais uma chance através do profeta Amós, se vocês não se arrependerem, eu vou trazer o juízo. E é isso, nesse contexto que nós encontramos o versículo 12, Deus diz: Israel, vocês não querem ouvir? Vocês querem continuar nos seus pecados? Querem continuar no seu deleite? Prepara-te. Vocês vão me enfrentar. Vocês vão enfrentar o meu juízo, o meu julgamento, a minha condenação. Com isso em mente, hoje à noite eu quero trazer 3 reflexões sobre este encontro com Deus. 3 reflexões sobre este encontro com Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a causa. Por que Deus falou para Israel: Israel, prepara-te, agora vocês vão me enfrentar, vocês vão encontrar-se comigo, vocês vão ter um encontro comigo. Qual foi a causa disso? Foram os pecados de Israel. No capítulo 1, nos versículos 4 a 5, ainda falando com Judá, o reino do norte, a Bíblia diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Mais tarde, no capítulo 3, agora especificamente falando com Israel, Deus fala: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido,
Portanto, eu vos punirei, porque por todas as vossas iniquidades. Deus está falando especificamente com seu povo, e hoje a mensagem sim é para todos, e tem pessoas aqui certamente que não conhecem a Cristo como Salvador, não têm certeza da vida eterna, ainda não pertencem a Deus, mas hoje o foco principal, nas primeiras 2 noites, talvez o foco principal foi para aquele que ainda não conhecia Cristo, hoje o foco principal é para o seu povo, é para os nossos jovens, é para aqueles que estão aqui e já tomaram uma decisão para Cristo. Deus falando para o seu povo, para Israel, Ele diz: olha, vocês vão se encontrar comigo por causa das suas iniquidades, e sabe, você pode ser salvo, você pode ter tido um encontro com Deus, você pode pertencer à família de Deus, você pode ser povo de Deus, mas continuando em seus pecados, em suas iniquidades, vai chegar o momento, vai chegar o dia em que Deus diz: basta, agora você vai se ver comigo por causa das suas iniquidades. Prepara-te. Prepara-te. A verdade é que todos nós vamos ter encontro com Deus, salvo ou não, aceitando, já tendo aceitado Cristo ou não, todo mundo vai ter um encontro com Deus, e só porque você é salvo, graças a Deus você é salvo do inferno, mas você vai encontrar o seu Deus. Então, com isso em mente, eu não vou citar os pecados que é mencionado em Amós, mas eu quero falar sobre 3 pecados específicos que Deus colocou no meu coração nessa noite, em que muitos do povo dele, e certamente os que não são salvos, muitos que não são salvos, estão cometendo. Em primeiro lugar, qual que é a causa que nós vamos enfrentar Deus? Por causa da nossa imoralidade. Por causa da nossa imoralidade. Nós mostramos ontem um mini teatro sobre a pornografia. Há um grande problema em nossa sociedade com a imoralidade. Muitos de vocês jovens, infelizmente, eu não sei se muitos, mas eu imagino que alguns de vocês provavelmente já estão ativos sexualmente. Isso é uma tristeza. Talvez você não tenha namorado, namorada, mas muitos certamente estão envolvidos com a pornografia, com a masturbação, que é imoralidade, é fornicação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Deus criou o sexo porque é uma coisa boa, Ele tem um plano. Mas quando nós saímos fora dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, quando nós tentamos fazer da nossa forma, não dá certo. E Deus disse: o sexo é somente para o casamento. Entre os parâmetros do matrimônio, Ele diz: venerado seja entre todos o matrimônio, seja santo, santificado, e o leito sem mácula, a cama, o relacionamento íntimo, após o casamento é uma coisa maravilhosa, boa. Porém, a Bíblia diz: aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora, entenda bem, a fornicação, a imoralidade, o adultério, é uma coisa para Deus severa. Ele criou o matrimônio para que um pai e uma mãe estivessem juntos até a morte, eles tivessem filhos juntos, e aqueles filhos crescessem num lar harmonioso de um pai e de uma mãe. E quando nós fugimos disso, entra muitos problemas. Jovens,
você pode ser salvo, você pode estar vindo na igreja, você pode até cantar na igreja, estar ensinando no berçário, na escola dominical para as crianças, você pode estar bem envolvido com a igreja, mas Deus conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus desejos, e Ele quer que você se mantenha puro, limpo, santo, separado para Ele e para o seu futuro cônjuge, até o seu matrimônio. Eu certamente já fui jovem, eu sei as dificuldades e as tentações. Hoje, a pornografia é acessível a todos. É uma grande batalha. Mas, rapazes, você precisa manter a sua mente pura. E a maneira que você namora, você deve não namorar como o mundo diz, mas dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Nós estamos ensinando para os jovens aos sábados à noite sobre namoro. Os jovens sabem muito bem, né, como foi o meu namoro com minha esposa. E agora, nós fomos para um seminário lá nos Estados Unidos, um seminário bem disciplinado, tinha muitas regras. E nesse seminário, não era permitido namorar no sentido de beijar, abraçar, segurar a mão. Não era permitido, era contra as regras. Se você quisesse frequentar o seminário, quisesse namorar, você podia namorar, conhecendo um ao outro, mas não era para abraçar e segurar a mão. Mas antes de eu ir para esse seminário, eu já tinha colocado no meu coração que eu quero casar-me com a minha esposa, minha futura esposa, quem Deus tem preparado para mim. Eu quero me casar como virgem. E eu não quero nem chegar perto. Não é questão, é certo ou errado, é pecado? Não, eu não quero nem chegar perto, eu não quero ter tentação. E eu estabeleci para mim que eu não vou beijar uma moça. Aliás, nem vou abraçar e segurar a mão até o dia do meu casamento. Radical? Certamente. É pecado segurar a mão quando está namorando? Não. Mas eu decidi isso para mim. E graças a Deus, o dia que nós nos casamos, a minha esposa foi a primeira moça que eu beijei fora a minha mãe. E jovens, Deus quer que você seja puro. E Deus olha para o seu povo, Ele olha para a igreja, e Ele olha para os jovens, e Ele vê um povo imoral, um povo com pensamentos imundos, um povo com coração desejando as coisas do mundo e a imoralidade, um povo que está vivendo uma libertinagem, e o mundo diz que não tem nenhum problema, mas Deus diz aos fornicadores e aos adúlteros: eu julgarei. Prepara-te, jovem, que um dia, talvez em breve, você vai enfrentar o teu Deus. Agora deixe-me dizer, graças a Deus nós temos um Deus gracioso e misericordioso. Você não pode desfazer o passado, mas você pode começar hoje e viver uma vida pura hoje, para frente. Qual foi a causa? Por causa da iniquidade. Por que nós vamos enfrentar o nosso Deus? Por causa da nossa imoralidade. Quando eu estava no colégio, eu fui para o colégio 1 ano, quando eu tinha 15 anos de idade. Fiquei nos Estados Unidos, enquanto os meus pais, como missionários, estavam lá nos Estados Unidos. Eu fui para um colégio cristão. Nos Estados Unidos é muito comum ter colégios grandes, cristãos. E o colégio que eu estava tinha, não sei, 300, 400 alunos, talvez. E eu fui para esse colégio, e nesse colégio eu fiz uma amizade muito boa com um rapaz chamado, bom, não cabe citar o nome dele, mas como rapaz. E a razão porque nós nos identificamos, porque eu já tinha sido chamado para o ministério, eu tinha o desejo de fazer a vontade de Deus, de ir para o ministério, e ele também. Ele é muito sério na questão das coisas de Deus.
E nós servíamos, fazíamos evangelismo aos sábados juntos, nós servíamos, orávamos juntos, fazíamos muitas coisas juntos. Eu vim para o Brasil depois daquele ano, era o meu segundo ano do ensino médio. Fiquei 2 anos, terminei o ensino médio, e aí eu voltei para os Estados Unidos para fazer faculdade. Quando eu voltei, me ingressei no seminário bíblico, ele também estava começando. Ele ainda tinha aquele mesmo fervor de servir a Deus, mesmo ânimo. Nós nos graduamos, formamos no seminário, eu casei com minha esposa, ele se formou, casou com a esposa dele, ele foi chamado para ir para um país aqui na América do Sul. Ele veio para aquele país, foi um pouco depois que eu tinha vindo para o Brasil, se eu me lembro correto, mas mais ou menos na mesma época. Ele veio para esse país, começou uma igreja. Deus estava usando a vida dele. Mas sabe o que ninguém sabia? Deus sabia. Mas ninguém sabia que ele tinha permitido a imoralidade entrar no seu coração e na sua vida. Chegou a um ponto, e nada acontece de um dia para o outro. Eu tenho certeza que isso começou com ele, provavelmente através da pornografia, não sei, só imagino, suponho, quando ele era jovem. Mas chegou a um ponto que ele estava vivendo uma vida secreta. Ele tinha uma namorada, tinha até conseguido um apartamento para ela, e ele dizia para ela: eu sou agente do governo secreto americano, não pode falar para ninguém sobre mim. Tinha uma vida secreta com ela, estando no ministério. Agora, isso foi descoberto, graças a Deus. Ele perdeu o ministério dele, quase perdeu a família dele, voltou para os Estados Unidos. Graças a Deus, há misericórdia e graça quando nós nos arrependemos, mas ele perdeu tudo. Hoje, ele está na glória. Ele batalhou com câncer por muitos anos, aliás, até antes dele ir para o campo missionário. E recentemente, alguns meses atrás, ele faleceu e ele está na glória. Mas por que ele perdeu tudo? Por causa de imoralidade. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo no seu coração, na sua vida, mas o teu Deus sabe. E um dia, você vai prestar contas a Ele. Em segundo lugar, qual é a causa do nosso encontro com Deus? Qual é a iniquidade, a amizade do mundo? Em Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 5, a Bíblia tem palavras muito duras. Adúlteros e adúlteras. Agora, esse contexto está falando para crentes, povo de Deus, pessoas já salvas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Nem está falando de pecado. Assim, não fala, só fala amizade do mundo. Jovens, cuidado, onde você coloca o seu coração. Você pode colocar o seu coração nas coisas de Deus, ou você pode colocar o seu coração nas coisas do mundo. Aliás, deixe-me dizer, cuidado com as suas amizades, até na igreja. Sabia que nós devemos amar a todos, respeitar a todos, nós devemos ser amigos de todos, mas os nossos amigos íntimos devem estar indo na mesma direção que nós estamos indo. E você pode dizer, mas essa pessoa é somente um amigo, não vai me influenciar. Vai sim. Me mostra com quem você anda, que você está me mostrando quem você é. Mas a amizade do mundo, as coisas do mundo, o dinheiro, as drogas, o divertimento,
as baladas, o videogame, o Netflix, Facebook. A Bíblia diz: ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúmes. Cuidado. Cuidado de não ser amigo do mundo. Cuidado de não ser amigo íntimo de pessoas do mundo. Eu acredito que ela não se importaria eu dizer essa história. Na verdade, a nossa igreja já conhece. Mas uma senhora da nossa igreja, a Iranilda, ela mora agora também de novo. Ela morava no Bonfim, quando nós mudamos para Taubaté, em 2015. Quando nós mudamos para Taubaté, nós não conhecíamos ninguém. E na frente da nossa casa, nós acabamos conhecendo o nosso vizinho, chamado Rodrigo, e ele decidiu abrir um ponto para vender hot dog, cachorro quente. E ele vendia, nossa, era muito gostoso e era barato. Não lembro se era R$2, R$3, não lembro quanto que era, bem barato. E é bem recheado. Então, vinha a vizinhança toda lá para comprar cachorro quente dele. Então, para conhecer as pessoas, eu ia lá à noite, quando ele abria, comprava o cachorro quente, ficava lá, sentado lá, conversando com as pessoas que chegavam. E numa certa ocasião, eu conheci o filho da Irenilda. Nós começamos a conversar, eu falei para ele que nós estaríamos abrindo uma igreja. Convidei ele, ele falou: eu vou sim, eu vou. Nós abrimos a igreja e toda semana eu encontrava com ele lá no ponto de cachorro quente e falava: você vai ir na igreja conosco esse final de semana? Eu vou sim, tá bom, eu vou passar na sua casa 8h30 da manhã para buscar você para a escola dominical. Tá bom, eu vou estar pronto. Chegava lá, a mãe dele saía, ele está dormindo. Está dormindo. Insistia. Ele nunca chegou a vir na igreja. Infelizmente, ele começou a se envolver com amigos do mundo. E numa certa manhã, quando era para ele estar indo para a escola, ele acabou indo com um amigo de mais idade, e o alvo deles era para roubar uma loja no centro. Eles foram naquela loja para assaltar a loja, e o proprietário atirou, acertou ele, e ele veio a óbito. Antes disso acontecer, a mãe dele falou um dia, quando eu fui lá buscar ele, ela falou: olha, meu filho não vai, mas eu posso ir com vocês? Nós falamos: sim, você pode vir conosco. Ela começou a ouvir na igreja, e no funeral dele, o Edmilson aceitou a Cristo. Mas ele, eu não sei. Eu não sei se ele está no céu, no inferno. Que eu saiba, ele nunca tomou uma decisão para Cristo. Ele não esperava com 16, 17 anos de idade de falecer, de encontrar com seu Deus. Foi a amizade do mundo. Cuidado. Qual que é a causa desse encontro com Deus? O amor a si próprio. O amor a si próprio. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Depois ele diz no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer, jovem, que o seu povo, você salvo em Cristo, Ele quer que você coloque Ele antes de todas as outras coisas, que você busca primeiro o reino de Deus. E infelizmente nós estamos buscando satisfazer a nós mesmos, nós amamos a nós mesmos mais do que nós amamos o nosso Deus. Em Apocalipse capítulo 2, João diz para a igreja em Éfeso, através da inspiração do Espírito Santo, ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te verei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jovens, talvez você tenha deixado o seu primeiro amor. Talvez você está, como nós vimos no mini teatro, você está apático. Você tem apatia. As coisas de Deus não são mais interessantes para você. Talvez em algum momento da sua vida você chegava na igreja com muito gozo e felicidade. Você não precisava ser forçado para vir na igreja. Talvez você cantava com gozo e alegria. Você ouvia as mensagens e você não ficava olhando no seu celular ou no seu relógio ou ficava dormindo. Você ouvia as mensagens e Deus falava com você. Você acordava de manhã e você lia a sua Bíblia. Você orava a Deus. Você participava do evangelismo com gosto. Mas passou o tempo e entrou a apatia. Agora você não ama Deus como você amava. Agora você ama mais a si mesmo do que a Deus. Saiba, você vai enfrentar Deus. Você vai enfrentar Deus. Em segundo lugar, a primeira coisa que nós vimos foi a causa desse encontro com Deus. Em segundo lugar, eu quero que nós notemos rapidamente as consequências deste encontro com Deus. Primeiramente, nós vemos uma consequência desse encontro com Deus é o sofrimento terreno. A Bíblia diz em Amós 5,16: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberam prantear. Deus está dizendo: olha, Israel, você sabe qual vai ser o resultado desse encontro que você vai ter comigo por causa das suas iniquidades? Vocês vão sofrer. E não é porque Deus odeia eles, é porque Deus ama eles. Deus mais uma vez está tentando chamá-los de volta. Como o pai que disciplina o filho porque ele quer o bem do filho. Mas Deus fala: você vai sofrer as consequências do seu próprio pecado. Sofrimento. Sofrimento terreno. Sabe que o pecado sempre tem consequências negativas. Sempre. Sim, é prazeroso por um momento, sim, é gostoso por um momento, mas aquele pecado vai te levar mais longe do que você quer ser levado, aquele pecado vai te custar mais do que você quer pagar, aquele pecado vai trazer maldição, vai trazer destruição, vai trazer quebrantamento de relacionamento, vai trazer só coisa que não presta em nossas vidas. Sofrimento terreno. Jovens, Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode continuar no seu pecado, mas você vai sofrer as consequências do seu pecado. E eu não estou nem falando sobre na vida eterna, estou falando aqui nesta terra. Deus quer te dar um lar abençoado. Deus quer te dar gozo, paz, contentamento. Deus quer te dar filhos obedientes, que amam a você e ao Deus deles. Deus quer te dar paz e tranquilidade, mas isso somente vem através do arrependimento dos nossos pecados. Eles iam sofrer sofrimento terreno, eles iam sofrer o sofrimento eterno. Agora, para uma pessoa que é salva, como nós já falamos, você não perde a salvação, mas você perde galardões. Você perde brilho. Você perde oportunidades. Você perde. As suas obras são queimadas. Não fica nada. E eu não sei sobre você, mas eu quero investir na eternidade. Eu não quero estar na eternidade. O que é 80 anos? É nada comparado com a eternidade. Então, eu estou disposto a sofrer. Sim, sofrer, quando eu digo, é sacrifício.
Mas não é sofrimento como o pecado traz sofrimento, é diferente. Eu posso sofrer, mas eu posso ter gozo e paz. Eu estou disposto a abrir mão das riquezas, abrir mão dos prazeres deste mundo, abrir mão dos meus desejos e dos meus deleites por 80, 90, 100 anos. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus, para que eu possa, na eternidade, receber as recompensas do meu Pai que me ama e que me prometeu: eu vou te galardoar. Se você fizer a minha vontade, eu vou te recompensar, eu vou fazer valer a pena, seja fiel, faça a minha vontade. Eu quero então deixar a minha vontade de lado, para que na eternidade eu possa receber os galardões de Deus. Você vai sofrer nessa terra, você vai sofrer na eternidade. Deixe-me dizer, se você não conhece a Cristo como Salvador, entenda bem, o seu pecado, por menor que ele seja, vai te levar para o inferno. Como nós já vimos muito bem na quinta, ontem, o inferno é um lugar real. Se você morrer sem Cristo, nós vamos para o inferno. Mas graças a Deus, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ele quer te dar a vida eterna. Steve Jobs, todo mundo conhece. Quantos tem um iPhone aqui? Deixa eu ver o seu iPhone. Não precisa mostrar não. Quantos tem iPhone? Levanta a mão. Não precisa levantar a mão. Eu brinco com a minha esposa, tem um iPhone. Foi dado para ela, mas ela tem um iPhone. Eu não gosto de Apple. Simplesmente porque eu gosto de não gostar do Apple. Quando eu estava levantando sustento para vir para o Brasil, a minha primeira experiência com a Apple foi terrível. A minha tia tinha um computador da Apple, e eu sabia usar Windows muito bem, né? Aí ela pediu para fazer uma coisa no Apple, uma coisa tão simples como abrir e fechar uma janela, não conseguia fazer no Apple. Eu falei, Aí ela pediu para a gente comprar um jogo de avião para o marido dela. A gente foi lá na loja e eu percebi que, especialmente naquela época, quando não tinha Windows, né, para Apple, não tinha quase nada compatível com a Apple. Então já foi a primeira experiência. Mas aí eu gosto sempre de mexer nos meus computadores, nos meus celulares, não somente nas configurações, mas antigamente, hoje já não consegue fazer isso tanto, mas antigamente nos meus celulares eu ficava trocando a bateria a cada 2, 3 anos, e eu ficava com o meu celular por 6, 7, 8 anos, e a bateria durava o dia todo, não precisava preocupar com isso. O Apple não, né? Não podia colocar fone de ouvido normal, não podia fazer nada. Computador, mesma coisa, né? Não podia abrir, não podia colocar mais memória, não podia colocar mais um HD. Mas eu brinco com a minha esposa, né? Toda vez que tem problema no Apple dela, e o meu não tem problema, né? Eu tenho um Samsung, eu falo, tá vendo? É o Apple, é o iPhone seu. Agora, eu sei que o Apple é um bom celular, tá? Eu sei que o Apple faz bons produtos. Mas o Steve Jobs, reconhecido mundialmente pela sua marca, um milionário. Mas quando ele faleceu sem Cristo. Toda aquela fama, todo aquele dinheiro, tudo aquilo, seu legado, ficou. Agora, eu digo que ele morreu sem Cristo, na verdade eu não sei se ele morreu sem Cristo, pelo testemunho dele, eu acredito que ele morreu sem Cristo. Mas, o que vale a pena? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Se você não conhece a Cristo, prepara-te. Você ainda tem tempo, hoje à noite, mas eu não sei se você vai ter tempo amanhã. Qual é a causa desse encontro com Cristo? Sofrimento eterno. Qual é a causa? Perda de vida. Crente, você não pode perder a sua salvação, mas a Bíblia fala que existe o pecado para a morte. Você pode perder a sua vida. Eu me lembro, já contei essa história muitas vezes, mas eu me lembro quando eu era um jovem da nossa igreja lá em Limeira. A gente foi para um acampamento, e eu acredito que foi o mesmo acampamento que Deus me chamou para o ministério. Foi um outro rapaz da nossa igreja, Miltinho, ele também foi chamado para o ministério.
Nós voltamos para a nossa igreja animados, demos testemunho de como Deus tinha nos chamado para o ministério. E pouco a pouco, ele foi perdendo o foco. Ele eventualmente começou a namorar uma moça do mundo, parou de vir na igreja. E num certo dia, eu estava na seminário já, aqui nos Estados Unidos, foi mais ou menos no ano 2000. Eu recebi uma ligação do Brasil, geralmente não recebia ligação do Brasil. E eu acho que era alguém da nossa igreja lá, eles disseram: Eduardo, o meu tio faleceu esse final de semana. Eu estava em choque. Ele tinha 21, 22 anos de idade. Aliás, ele é o irmão da Silvia, da Silvia, que é a esposa do pastor William, e da Rita, que é a esposa do pastor Aguinaldo, nosso missionário na Venezuela. Eu falei: mas como? Eles falaram: no domingo de manhã, era para ele estar na igreja, mas ele não estava. No domingo de manhã, eles estavam lá pescando no rio. A namorada dele entrou para onde eles estavam ficando, saiu, e quando ela voltou, só encontrou os chinelos dele. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dias depois eles encontraram o corpo dele. Ele tinha afogado naquele rio. Agora, eu não sou Deus, eu não sei porque Deus ceifou a vida dele. Mas humanamente dizendo, ele perdeu o foco dele. Deus tinha chamado ele para o ministério. Ele começou a viver em rebelião contra Deus, rebelião aberta, mau testemunho para o nome de Cristo. Sabe, jovem, às vezes Deus ceifa a nossa vida antes do nosso tempo, por causa do nosso pecado, para o nosso bem e o bem do nome dEle. Qual é a consequência de nos encontrarmos com Deus? O sofrimento terreno, o sofrimento eterno e a perda de vida. E por último, e já estou terminando, qual é a consequência do nosso encontro com Deus? Graças a Deus não precisa ser negativo. Pode ser a consagração. No final de Amós, no capítulo 9, no versículo 10, o profeta lembra: depois de todos os julgamentos, nenhum de vocês vão sobreviver, a sua geração não vai sobreviver, mas Deus vai voltar. Ele lembra das promessas que Ele fez para com o seu povo, e Ele vai voltar a tratar com o seu povo, e Ele faz uma promessa. Ele diz no versículo 10: todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativo o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancadas da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Agora, essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos, mas o cumprimento final dessa profecia é no milênio. E graças a Deus, para aqueles que se arrependem, para aqueles que vivem para a vontade de Deus, para aqueles que estão preparados, Deus promete nos recompensar, Deus nos promete a vida eterna, Deus nos promete galardões, Deus nos promete que nós vamos reinar e servir com Ele no milênio por 1000 anos. Ele promete fazer um novo céu e uma nova terra. Deus promete vida abundante para aqueles que estão preparados. Quando você faz a vontade de Deus, graças a Deus, você tem uma vida abençoada. Eu fico muito contente de ver
o seu Antônio e a sua família aqui conosco nessa noite. Na verdade, o seu Antônio sempre foi uma boa pessoa, né, seu Antônio? Humanamente dizendo, ele foi um bom pai, mas quando eu estava em São Paulo, a esposa dele frequentava a igreja fielmente, dois dos filhos deles frequentavam a igreja fielmente, o Murilo e a Maiara, mas ele quase nunca vinha, né? Só quando tinha festa. A gente estava sempre visitando ele, sempre conversando com ele, apresentando o Evangelho de Cristo para ele, orando por ele. Fiquei lá, 2 anos. Depois eu fui para Londrina, Paraná. Eu não lembro exatamente que ano, mas graças a Deus, Deus alcançou a vida dele. Ele se arrependeu e agora ele serve a Deus com a família dele. Uma vida de serviço a Deus é muito melhor, né, seu Antônio? Deus quer nos dar uma vida com abundância. Jovens, deixe-me dizer, vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena arrepender-se dos seus pecados. Vale a pena deixar os pecados de lado e focar nas coisas de Deus. Vale a pena deixar o dinheiro de lado. Vale a pena deixar os vícios de lado. Vale a pena seguir a palavra de Deus. E Deus sim vai abençoar a sua vida no futuro, no céu, mas Deus vai abençoar a sua vida nesta terra. Uma vida abundante. Deus quer consagrar-nos com a vida eterna. Deixe-me dizer que a vida eterna, a gente muitas vezes foca no aspecto da fé para a salvação, mas saiba que para você ser salvo, você precisa arrepender de seus pecados. Você precisa ver o seu pecado como Deus vê. Deus não aceita o seu pecado. Você precisa se entregar a Deus. Mas sabe o que você ganha? Você ganha a vida eterna. Tudo bem? Quer ficar nos seus pecados? Escolha sua. Mas você vai passar uma eternidade no inferno. Deus está te chamando ao arrependimento. Não somente uma vida eterna, mas galardões eternos. Já falamos sobre isso. Já estou concluindo. Em Amós capítulo 4, versículo 13, diz: porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel. No versículo 14, do capítulo 5, aliás, versículo 4, capítulo 5. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Ele diz no versículo 14 do capítulo 5: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Mais uma vez, Deus está dando mais uma oportunidade. Ele fala: prepara-te para me enfrentar. Mas você ainda tem uma oportunidade de se arrepender. Se você se arrepender, eu também me arrependo do mal que eu ia fazer. Mas nós sabemos a história. Infelizmente, a mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E alguns anos depois, veio o julgamento de Deus, o cativeiro. Jovem, eu não sei quanto tempo você tem. Você pode morrer na próxima semana. Cristo pode voltar ainda hoje. Eu não sei quanto tempo resta. Prepara-te. Prepara-te. Oremos.